Encontrei alguém que vale o meu tempo. Meu nome é Miles Hartley. Sou arquiteto comercial, tenho 44 anos e moro em Savannah, Geórgia. Estou sentado no meu escritório em casa, olhando para um e-mail da minha esposa, com quem fui casado por 12 anos. Kendra supostamente estava em um retiro de yoga no Arizona. O horário marcado era 23h22 no fuso dela. Passei a sua herança para a minha conta pessoal. É melhor assim. Em anexo tinha uma foto, embaçada. Ela e um homem com barba numa varanda, o pôr do sol atrás deles, taças de vinho, o sorriso dela, diferente de qualquer um que ela me deu nos últimos anos. Fechei o notebook e fui até a cozinha. Enchi um copo de água. Fiquei olhando para o quintal que reformamos juntos há 3 verões. O caminho de pedras que eu mesmo coloquei, enquanto ela plantava hortênsias nas bordas. Todo aquele trabalho por uma casa para a qual, ao que parece, ela nem pensava em voltar. Aquele dinheiro, $587 mil da minha tia Elaine, não era só dinheiro. Representava a mulher que me acolheu quando perdi meus pais aos 14 anos. Ela fazia plantões duplos no hospital para pagar minha faculdade. Deixou tudo para mim com um bilhete simples. Construa algo que dure. Olhei o celular. Nenhuma ligação perdida. Nenhuma mensagem perguntando se eu tinha lido o e-mail. Só silêncio. Como se ela já tivesse seguido com a nova vida. Os sinais estavam lá fazia meses. Os retiros de yoga da Kendra tinham se tornado mais frequentes. 2 dias viraram 4, depois uma semana inteira. O celular ficava virado para baixo na mesa. Senhas mudadas, conversas mais curtas. 3 meses atrás, ela começou a fazer perguntas estranhas sobre a herança. Onde exatamente estava o dinheiro? Em quais contas? Se não seria melhor dividir em mais lugares? Eu apenas concordei. Disse que pensaria. Abri o notebook de novo. Li o e-mail outra vez. Percebi que ela nem teve o trabalho de começar com um oi. Nem meu nome ela escreveu. Só a frase e o roubo. Escrevi 6 palavras como resposta. Obrigado por me avisar. Fechei o notebook, terminei meu copo d'água e fui deitar. O dia seguinte seria longo, mas deitado naquela cama enorme sozinho, percebi algo que talvez devesse me incomodar, mas não incomodou. Dormi melhor, sabendo que ela não voltaria para casa. O que Kendra não sabia era que eu já estava desconfiado havia meses. A herança nunca esteve onde ela achava, e a tentativa dela só me deu tudo o que eu precisava. Conheci a Kendra 15 anos atrás num evento da área em Charlotte. Ela estava lançando sua marca de bem-estar e procurava arquitetos para projetar sua primeira loja física. Eu tinha 5 anos de carreira e buscava projetos que não fossem só prédios de escritório e estacionamentos. Nos casamos em 3 anos, construímos uma vida em Savannah, onde fica a sede do meu escritório. Compramos a casa estilo Craftsman, na Victory Drive, com a varanda em volta que ela sempre quis. Não tivemos filhos. Foi escolha dela. O meu negócio é meu bebê, ela dizia. Eu entendia. Meus prédios eram meus. Durante 8 anos, tudo correu bem. Eu desenhava. Ela cresceu a marca de produtos naturais e retiros de bem-estar. Viajamos. Fizemos jantares em casa. Parecíamos bem, no papel e pessoalmente. Aí minha tia Elaine adoeceu. Câncer. Rápido e cruel. Tirei uma licença parcial de 6 meses para cuidar dela em Atlanta. Kendra visitou 2 vezes. Hospitais me deixam triste, explicou. Não insisti. Quando Elaine morreu, deixou tudo para mim. O valor me surpreendeu. Eu não sabia que ela tinha investido tão bem ao longo dos anos. Kendra também ficou surpresa e de repente passou a se interessar muito pelo nosso planejamento financeiro. Acho que deveríamos usar para expandir o negócio, sugeriu uma noite no jantar. O negócio dela, ela queria dizer. Preciso pensar no que a Elaine gostaria, respondi. E aí foi onde tudo começou a rachar. Pequenos sinais, mas visíveis. Outros vieram depois. Kendra começou a viajar mais para fazer pesquisas e visitar fornecedores. As ligações dela ficaram mais curtas, muitas vezes com vozes ao fundo
que ficavam em silêncio quando eu perguntava com quem ela estava. Nosso vizinho Frank passou aqui uma tarde, enquanto Kendra estava em um retiro com a equipe em Sedona. Vi alguém deixando ela em casa semana passada. Ele comentou de forma casual. Tarde, né? Achei que você estava viajando. Eu estava. Uma conferência de 3 dias em Boston. Agradeci pelo pão caseiro que a esposa dele mandou. Não fiz perguntas, só guardei a informação. Depois vieram as mudanças de senha. Aplicativos de banco que antes eram abertos, agora pediam login. Conversas sobre dinheiro que terminavam rápido quando eu perguntava algo mais direto. Uma noite, vi ela ao telefone no quintal, falando baixo, rindo de um jeito que não ria mais comigo. Era só a Patrícia do estúdio, ela disse ao entrar. Patrícia, que tinha saído do negócio fazia 8 meses. Concordei com a cabeça, não corrigi, só observei enquanto ela se servia de mais vinho e mudava de assunto. A base do nosso casamento estava rachando e só um de nós estava sendo sincero sobre isso. 2 semanas antes de Kendra sair para o que seria seu último retiro, o assessor financeiro do meu escritório ligou. Alguém está tentando acessar informações das suas contas do fundo, disse Jerry, usando seus dados, mas não passou pelas perguntas de segurança. Quais contas? Loguei e perguntei mesmo já sabendo. Os fundos da herança. Tentaram usar os 4 últimos dígitos do seu CPF, mas não conseguiram responder às perguntas. Agradeci, desliguei e fiquei sentado à minha mesa por um bom tempo. Naquela noite, Kendra perguntou se a gente podia simplificar nossas contas. É bobeira ter tantos logins e senhas diferentes, disse ela, sem olhar nos meus olhos. Devíamos juntar tudo. Você provavelmente está certa, falei. Vou conversar com o Jerry sobre isso. No dia seguinte, fui até Atlanta. Encontrei Rita Wallace, a advogada da minha tia por 20 anos, e agora minha também. Expliquei tudo, sem emoção ou acusações, só os fatos. Sua tia foi muito inteligente ao sugerir o modelo de fundo irrevogável, disse Rita quando terminei. O dinheiro está protegido, não importa o que aconteça no seu casamento. E se alguém tentar mexer nesse dinheiro sem autorização? O rosto de Rita ficou sério. Isso seria uma tentativa de fraude financeira, com consequências legais claras. Assenti com a cabeça. Vamos registrar tudo, e quero montar um sistema de alerta para nos avisar se alguém tentar acessar, transferir ou mudar qualquer coisa ligada ao fundo. Quando cheguei em casa, Kendra já tinha feito as malas para o retiro. Ela me deu um beijo rápido antes de sair, já distante. Talvez eu estenda esse retiro, disse na porta. Quero me aprofundar de verdade. Ajudei a colocar as malas no carro, vi ela ir embora, voltei para dentro e abri o notebook. Não mexi nos e-mails nem nas mensagens dela, não liguei para as amigas, nem ativei localização. Apenas entrei no nosso armazenamento em nuvem, onde guardamos documentos da casa. Numa pasta chamada Ideias de Reforma, um projeto que planejávamos começar esse ano, encontrei o que procurava. Documentos que ela esqueceu de mover ou apagar, prints das minhas contas, cópias de extratos, anotações sobre como fazer transferências, uma foto de um quadro branco com números, o valor da herança menos 20% com o título Explicação da taxa de transferência. Ela vinha planejando isso há meses. Fechei a pasta. Andei pela casa com seus móveis escolhidos com cuidado e quadros que contavam a história do que fingíamos ser. E senti uma calma estranha tomar conta de mim. A traição não me chocou. O que me surpreendeu foi a minha própria reação. Não era raiva ou tristeza, era clareza. Pela primeira vez em anos, vi nosso casamento pelo que ele realmente tinha se tornado. Uma troca, que ela agora estava encerrando porque algo mais vantajoso apareceu. Dormi no quarto de hóspedes naquela noite e comecei a fazer ligações na manhã seguinte. Quando o e-mail da Kendra chegou 5 dias depois, eu já tinha colocado tudo em andamento. Depois de receber o e-mail dela, esperei exatamente 24 horas antes de fazer meu primeiro movimento. Sem respostas emocionais, sem ligações ou mensagens desesperadas, só passos organizados. Primeiro,
Entrei em contato com Jerry e Rita. Encaminhei o e-mail da Kendra com uma nota simples. Documentação solicitada. Ambos confirmaram o recebimento. Nenhum deles precisou de mais explicações. Depois liguei para Thomas Webb, um advogado de divórcio que Rita tinha recomendado meses atrás, numa das nossas conversas hipotéticas. A secretária dele marcou uma reunião para aquela tarde. Ao meio-dia, Kendra mandou mensagem. Você recebeu meu e-mail? Respondi. Recebi. Só isso que você tem para dizer? Ela escreveu minutos depois. Não respondi. Em vez disso, fui até o escritório do Thomas no centro, onde Rita participou por chamada de vídeo. A tentativa de transferência deixou um rastro, explicou Thomas, olhando os documentos que Rita tinha enviado. Temos vários pontos que jogam a seu favor. O dinheiro era herança, nunca foi misturado aos bens do casamento, está protegido num fundo, e agora ela admitiu tentar acesso não autorizado. E agora? Zrenia, perguntei. Damos entrada no divórcio imediatamente, alegando má conduta financeira. A Geórgia não é um estado de divórcio sem culpa, quando há fraude envolvida. Assinei os papéis antes de sair do escritório dele. Às 16h30, meu celular tocou, o nome da Kendra na tela. Você está sendo infantil, disse ela quando atendi. Sem oi, sem perguntar como eu estava. Não precisa ser difícil. Concordo, eu disse. Então vamos agir como adultos. O dinheiro já foi transferido. Brigar por isso só vai gerar mais custos com advogados. Onde você está ficando? Zrenia, perguntei, mudando o assunto. Ela parou, surpresa. O que isso importa? Só estou curioso onde é casa agora. Miles, foco. Precisamos discutir as questões financeiras. Meu advogado está preparando os papéis do acordo. É melhor para os dois manter tudo limpo. Quem é seu advogado? Zrenia, perguntei. David Lawrence. Ele já está analisando tudo. Anotei o nome. Ótimo. Obrigado. Miles, você está me ouvindo? Não precisa ser difícil. Você já disse isso. Mantive a voz calma. Agradeço sua preocupação em tornar isso fácil. Outra pausa. O que você está fazendo? Ainda nada. Acho que estou só me acostumando com a ideia. Ouvi ela relaxar do outro lado, achando que meu tom calmo era sinal de que eu estava aceitando. É o melhor, disse ela, com a voz mais suave. Estamos indo por caminhos diferentes há anos. Isso é mais limpo do que arrastar por muito tempo. Você tem razão, concordei. Mais limpo é melhor. Depois que desligamos, liguei de novo para Thomas e passei o nome do David Lawrence. Em seguida, mandei uma única mensagem para Kendra. Vou tirar um tempo para pensar. Entraremos em contato quando eu estiver pronto para discutir os detalhes. A resposta veio na hora. Não demore muito. Os papéis estarão prontos até sexta-feira. Sexta-feira, dali a 3 dias. Tempo perfeito. Às 18h, Rita ligou. A empresa que gerencia o fundo registrou 3 tentativas hoje de fazer transferências das contas. Tudo foi documentado corretamente e bloqueado. E o sistema de monitoramento capturou tudo. Endereços IP, tentativas de login, horários. O local de acesso bate com o mesmo de onde o e-mail foi enviado. Arizona. Scottsdale, não Sedona. Rita fez uma pausa. Tem mais. O sistema detectou uma atividade suspeita do mês passado. Alguém exportou os dados das contas e os detalhes das transferências usando a rede da sua casa. Temos os horários e os identificadores do aparelho. Agradeci e desliguei. Caminhei pela casa vazia, que agora parecia mais um conjunto de provas do que um lar. Na cozinha, abri a garrafa de uísque de 20 anos que estávamos guardando para o nosso aniversário de 15 anos de casamento. Enchi 2 dedos num copo. Kendra achou que estava armando uma cilada. Ela nem fazia ideia de que quem caiu nela foi ela mesma. Na manhã seguinte, David Lawrence ligou. O tom dele era profissional, mas cuidadoso. Sr. Hartley, estou representando sua esposa na separação. Ela mencionou que você está aberto a um acordo direto. Foi isso que ela disse? Uma leve hesitação. Ela comentou que o senhor entende a situação.
Qual situação exatamente? Outra pausa. A divisão dos bens, incluindo os valores da herança recente, ela mostrou os documentos para você. Ela forneceu alguns extratos. Ele respondeu com cuidado. Os mais recentes, de mais ou menos 3 meses atrás. Anotei. E confirmações de transferência? Ela disse que o banco vai enviar. Entendi. Mantive minha voz neutra. Ela também falou sobre a estrutura da herança, o fundo irrevogável criado pela minha tia, a impossibilidade legal do que ela afirma ter feito. Silêncio. Sr. Lawrence, recomendo que verifique as informações que recebeu antes de seguir adiante. Meu advogado vai enviar os documentos ao seu escritório ainda hoje. Depois de desligar, fui até o Brightstone Bank, onde eu e Kendra mantínhamos nossas contas pessoais há anos. O gerente, Harold, tinha cuidado da renegociação do nosso financiamento há 2 anos. Preciso revisar as movimentações recentes de todas as contas conjuntas. Expliquei depois que ele me recebeu no escritório. Harold acessou nossos dados. O rosto dele mudou enquanto deslizava as telas. Houveram saques altos, disse ele, nos últimos 3 meses. Quão altos? Ele virou o monitor para mim. Transferências regulares da nossa conta conjunta para uma que eu não conhecia. Pequenas no início, 2.000, 3.500, depois maiores. A mais recente, $47 mil, 2 semanas atrás. Essa conta de destino? Perguntei, apontando o número. É aqui no Brightstone? Harold conferiu. Não. É externa. Northern Lakes Credit Union. Eu nunca tinha ouvido falar. Pode imprimir o histórico de transações dos últimos 6 meses? Enquanto esperava os papéis, recebi uma mensagem do Thomas. Lawrence quer reunião urgente. Tom mudou bastante. Quando voltei ao escritório do Thomas, tudo estava ficando mais claro. A conta do Northern Lakes tinha sido aberta 8 meses atrás, só no nome da Kendra. O endereço vinculado era um apartamento em Scottsdale, Arizona. Saques totais das nossas contas conjuntas, $178.250. Ela já estava construindo uma nova vida há um tempo, observou Thomas. E ainda tinha acesso à minha, acrescentei. Estávamos olhando os extratos quando a assistente do Thomas avisou que David Lawrence estava na linha. Recebi os documentos do fundo, disse Lawrence com voz tensa. Sua cliente pode ter distorcido algumas informações financeiras, incluindo a capacidade de acessar ou transferir esses valores, perguntou Thomas. Parece que sim, admitiu Lawrence. Com essas novas informações, acho que seria bom discutir uma abordagem diferente. Minha cliente já entrou com pedido de divórcio, alegando má conduta financeira, respondeu Thomas. Os documentos falam por si. Após a ligação, Thomas me olhou. Ele vai deixar de representar ela até o fim do dia. Nenhum advogado sério quer se envolver com isso. E quanto ao dinheiro que ela realmente tirou das contas conjuntas? Vamos incluir na petição. Documente tudo. Ela vai ter que explicar ao juiz por que abriu um endereço escondido e esvaziou sistematicamente os bens do casal. Assenti, sentindo um vazio estranho. A traição foi mais profunda do que imaginei. Não foi impulso. Foi pensado, planejado por meses, enquanto dormia ao meu lado, jantava comigo, fazia planos comigo. Tem mais uma coisa, falei. Preciso saber quem ele é. Não para confrontar, nem por causa do divórcio. Só precisava entender o quanto deixei passar, enquanto achava que estávamos construindo uma vida juntos. Thomas assentiu. Vou pedir para alguém investigar. Naquela noite, a campainha tocou. Abri e encontrei um entregador com um envelope. Entrega para Miles Hartley, ele disse. Dentro havia uma carta de David Lawrence, retirando formalmente a representação da Kendra, com cópias para ela e para o tribunal. Em anexo, um bilhete do Thomas. Primeira peça caiu. Minutos depois, meu celular acendeu. Kendra ligando. Deixei ir para a caixa postal. Ela ligou mais 3 vezes e depois mandou uma mensagem. O que você fez? Não respondi. Enquanto comia um sanduíche na cozinha, recebi um e-mail da Rita com o título
Atualização. A empresa do fundo concluiu a investigação sobre as tentativas de acesso. Documentaram várias tentativas não autorizadas durante 3 meses, todas com registros detalhados de IPs e horários. O relatório estava em anexo, junto com a confirmação de que o caso foi enviado ao departamento jurídico para possível investigação criminal. Nenhuma ação necessária por você neste momento, escreveu Rita, mas saiba que esse caminho agora está aberto. Encaminhei tudo para o Thomas. Pouco depois das 21 horas, outra mensagem da Kendra. Precisamos conversar. Respondi. Agora só pelo seu novo advogado quando tiver um. Você exagerou demais. Estava com raiva quando mandei aquele e-mail. Eu nem cheguei a mover nada. Não é isso que os registros mostram. Uma longa pausa antes da próxima mensagem dela. Que registros? Em vez de responder, mandei uma pergunta. Quem é ele? 20 minutos se passaram. Finalmente, isso não é sobre ele. O nome. Outra longa pausa. Jason. Mas ele não é importante. Sobrenome. Berkeley. É só um amigo que está me ajudando a passar por isso. Você está focando na coisa errada. Não respondi mais. Em vez disso, procurei o nome. Encontrei um Jason Berkeley que dava aulas num estúdio de yoga em Scottsdale. Ex-corretor de investimentos, segundo o perfil no LinkedIn. Saiu do setor financeiro há 3 anos para buscar conexões mais verdadeiras. Na manhã seguinte, encontrei Frank, nosso vizinho. O cara que você viu deixando a Kendra aqui, comecei a dizer. Você reconheceria ele de novo? Frank assentiu devagar. Cara alto, barba. Dirige um Tesla cinza. Mostrei a foto do e-mail da Kendra. É ele? Ele apertou os olhos olhando a imagem. Sim, é esse mesmo. Ele veio aqui umas 5, 6 vezes enquanto você estava viajando. Agradeci e perguntei se ele estaria disposto a dar uma declaração. Ele concordou sem pensar 2 vezes. Às 11 da manhã, Thomas ligou. Temos uma complicação. Kendra contratou Philip Barnes. Barnes tinha fama de ser agressivo em casos de divórcio. Caro, mas eficaz. Pediu uma audiência de emergência para contestar a acusação de má conduta financeira. Continuou Thomas. Diz que a cliente tem provas de que todas as decisões financeiras foram discutidas e aprovadas. Quando é a audiência? Segunda de manhã, daqui 3 dias. Pensei no apartamento em Scottsdale, na conta do Northern Lakes, no homem chamado Jason que esteve na minha casa enquanto eu estava fora. Vamos dar ao Barnes algo em que pensar, eu disse. Naquela tarde, Thomas enviou um pacote ao escritório de Barnes com cópias de tudo. Os registros de acesso ao fundo, os extratos bancários com os saques sistemáticos, o contrato do apartamento em Scottsdale, a declaração de Frank com firma reconhecida sobre as visitas do Jason e os prints da pasta de reformas da casa, mostrando as anotações da Kendra sobre como acessar minhas contas. Às 17 horas, Thomas recebeu uma ligação de Barnes, pedindo uma reunião urgente para discutir um acordo. Ele já viu o suficiente, me disse Thomas depois. Ofereceu uma divisão tranquila. Ela fica com o que já pegou e não faz mais nenhuma exigência. Você fica com o resto, incluindo a casa e toda a herança. Temos uma contraproposta, eu disse. Ela devolve metade do que tirou das contas conjuntas e assina um acordo de confidencialidade. Eu não sigo com a acusação de fraude. Thomas levantou uma sobrancelha. Você poderia conseguir mais. Eu não quero mais. Eu quero acabar com isso. Na manhã do que seria nossa audiência de emergência, Kendra e o advogado chegaram ao fórum e encontraram Thomas esperando com o acordo pronto. Sem Barnes, sem juiz, sem espetáculo público. Esperei na sala de reunião, enquanto Thomas explicava os termos. Kendra devolveria $89.275, metade do valor tirado das contas conjuntas, dentro de 24 horas. Ela não faria nenhuma reivindicação sobre a herança ou outros bens. Assinaria um acordo de confidencialidade, proibindo-a de falar sobre nosso casamento ou divórcio com qualquer pessoa. Em troca,
Eu não seguiria com acusações de fraude ligadas à tentativa de roubo do fundo. Através das paredes de vidro, vi o rosto dela quando Thomas entregou o arquivo com as provas. Fotos, declarações, registros de acesso. A expressão dela passou de desafio para choque e depois para algo parecido com derrota. Ela olhou na direção da sala onde eu estava, depois desviou o olhar. Barnes analisou tudo, se inclinando para sussurrar no ouvido dela. Ela assentiu lentamente. 10 minutos depois, eles entraram na sala. Minha cliente aceita os termos, declarou Barnes formalmente. Thomas deslizou o acordo pela mesa. Kendra assinou sem ler, a letra trêmula, mas decidida. Eu assinei minha parte, depois empurrei um envelope separado para ela. O que é isso? Zrenia perguntou suas primeiras palavras. As senhas, eu disse. Do armazenamento em nuvem, alarme da casa, tudo o que você pode precisar para pegar o que deixou para trás. Os olhos dela finalmente encontraram os meus, procurando raiva ou vitória. Sem encontrar nenhum dos dois, ela pareceu mais perdida do que eu já tinha visto. Nunca foi sobre o dinheiro, falei baixinho. Isso teria sido mais fácil. Barnes tocou no braço dela, guiando-a para se levantar. Ela segurava o envelope enquanto saíam, sem olhar para trás. 6 meses depois, vendi a casa da Victory Drive. Quartos demais vazios, memórias demais para tentar esconder com tinta. Os novos donos, uma família jovem com gêmeos, adoraram a varanda em volta da casa e as hortênsias no caminho de pedra. Me mudei para um loft no centro, perto do escritório da minha firma. Comprei menos móveis, guardei menos coisas. Rita me ajudou a transformar a herança da minha tia em uma fundação para bolsas de estudos em arquitetura para jovens que perderam os pais. A primeira bolsista foi uma garota de 17 anos do sul da Geórgia, cujo texto sobre projetar Rita me ajudou a transformar a herança da minha tia em uma fundação para bolsas de estudos em arquitetura para jovens que perderam os pais. A primeira bolsista foi uma garota de 17 anos do sul da Geórgia, cujo texto sobre projetar espaços que curam emocionou o comitê de seleção. Elaine teria adorado ela, disse Rita quando entregamos a bolsa. Penso na minha tia com frequência. Sua sabedoria prática, sua insistência de que criar algo que vale a pena exige visão e atenção constantes. Uma tarde, pegando o correio no saguão do meu prédio, encontrei um envelope sem remetente. Dentro, havia um cheque de exatamente $89.275 e uma nota curta. O resto do que eu devia. Não era só o dinheiro, sem assinatura. Nem precisava. Naquela noite, fui até a beira do rio, onde eu e Kendra já tínhamos falado sobre abrir um negócio juntos. Um espaço de bem-estar que eu iria projetar. Ela iria administrar. Um sonho que tinha morrido muito antes do nosso casamento acabar. Sentei num banco e vi os navios cargueiros passando, o cheque ainda no meu bolso. Amanhã eu o colocaria na conta da fundação. Mais uma bolsa. Mais uma chance de construir algo que talvez dure. Meu celular vibrou com uma mensagem do Jerry. Jantar ainda confirmado para 7. Vou levar aquele arquiteto que comentei. Olhei meu relógio. Tempo suficiente para ir para casa, trocar de roupa e ir para o restaurante. Tempo suficiente para decidir dizer sim ao que viesse depois. No caminho, respondi a mensagem e me levantei para encarar a noite. Às vezes, a resposta mais forte à traição não é vingança, é reconstrução.